É, boa tarde. Hoje eu estava sentado, estava pensando no que diz a Constituição brasileira, quando diz que todos são iguais perante a lei. E eu fico me perguntando, o que significa dizer que todos são iguais? Porque não é assim que funciona. Nos parece que todos são iguais desde que todos têm 1 milhão na conta. Por que isso? Vamos ser sucinto, porém objetivo, sem entrar no mérito do direito, pois não é a minha função. O cara comete um crime e diz que esse crime é afiançável. Não se estipula, eu não sei quais são os critérios, mas certo é que deve ter algum critério. E diz, fulano pagou 20 mil de fiança e vai responder o processo em liberdade. O outro paga 30 mil de fiança e vai responder o processo de liberdade. Outro diz, fulano vai devolver 500 mil e vai responder o processo em liberdade. Entretanto, tem alguém cometendo talvez um crime até menor do que o tal sujeito que pagou 500 mil e foi afiançado, pagou uma fiança e saiu. Mas esse alguém não tinha 500 mil para pagar de fiança. Esse alguém fica apodrecendo na cadeia. Muitas vezes, o prazo o prazo vence, ele já está livre, mas sequer tem defensor público o suficiente para rever a sua posição criminal lá no processo. E pedir o alvará de soltura, com base se já está pago ou não, como devedor do Estado. Então algum jurista podia me explicar o que é ter todos iguais perante a lei? Sendo que alguém tem dinheiro, por que a fiança não é determinada de acordo com as condições individuais de cada sujeito? Porque não se avalia a condição. Porque talvez o que 500 mil reais para alguém pagar de fiança seja batata, como dizia uma professora minha de português. Tem alguém que 100 reais é muito mais difícil de pagar para essa pessoa 100 reais do que alguém que paga 500 mil. Então por que a fiança ela só protege a camada mais alta da sociedade, quem detém mais? Porque a fiança, como eu já falei, ela não é estipulada de acordo com a situação financeira de cada pessoa que deve se pagar esta fiança. Para não ser tão injusta essa Constituição brasileira. Eu acho que falta critérios de avaliação. Porque até agora, a nossa Constituição, ela não é igual em nada. É uma utopia. O cara consegue pagar bons advogados, sequer vai preso. A não ser nesse caso de extremos políticos agora. E sabe por que essas pessoas políticas estão presas? Porque aqueles que o julgam estão ganhando mídia. Talvez se eles não ganhassem uma posição na mídia, talvez nem condenassem essas pessoas. É tanto que agora eles estão querendo dizer, não, eu quero chamar a mídia para o meu lado para poder condenar alguém, ou A ou mais B. Não, nós queremos a mídia do nosso lado. Quando isso não é a função dos magistrados. Não é a função de ninguém, nem do ministro do STF, atrair mídia para si. Eles precisam julgar de acordo com os princípios legais, com os marcos legais, respeitando todos os passos, os trâmites, e identificando o que é direito líquido e certo do indivíduo. Não ganhando mídia. Prende alguém para dizer que prendeu. E depois descobre-se que a pessoa não é devedor, mas o nome da pessoa já está lá fora. Mas foi eles que tem sido uma vergonha atualmente o nosso sistema judiciário. Será que nossos deputados federais, nossa Câmara Federal que envolve os deputados e os senadores, não está na hora de rever, criar-se uma emenda à Constituição para rever, definir critérios, que os critérios não sejam baseados apenas no poder socioeconômico, que atinge só uma camada
de tubarões, enquanto os outros ficam de fora. Então essa é a pergunta. Onde é que a nossa Constituição, onde é que está, todos são iguais perante a lei? Todos são iguais perante a lei. Se um tem dinheiro para pagar 50 mil, 100 mil, até 1 milhão de fiança para sair, e o outro não tem nada. Então essa Constituição, ela não está viciada. Ela não está limitando a fiança ao poder aquisitivo de tais indivíduos. Se ela limita, se a Constituição está limitando a fiança ao poder aquisitivo de tais indivíduos, logo ela não é democrática. É uma Constituição que já nasceu nos vínculos do capitalismo. Já nasceu para beneficiar o Estado. E não aqueles que precisam dela. Eu tenho dito, sem medo de errar, que a força da lei é a transgressão. Sem transgressão, a Constituição ela é nula. Não há como me prender. Apesar de no Brasil atualmente, prende-se alguém para depois perguntar se ele tem crime ou não. A pressa em aparecer na mídia é tão grande que dá nojo. Jurista, ministro de Estado, governadores, ou mesmo, eu quero dizer, não é nem isso, é desembargadores, querendo aparecer na TV, ministros do STF querendo aparecer na TV, juízes federais, desde a primeira instância à última, promotores, todo mundo querendo aparecer na TV. E eles são pagos com nossos impostos para julgar corretamente e não para estar na mídia. Se eles quisessem estiver na mídia, fazer jornalismo. E novamente eu pergunto, aonde é que está o direito de igualdade? Se uns podem pagar e outros não. Se uns podem pagar os advogados caríssimos e outros não têm sequer defensor público para defendê-los, aonde está? Todos são perante a lei. Então esse artigo da Constituição brasileira, ele deveria ser suprimido por um outro que identificasse que não há igualdade na lei, que só os tubarões podem ter acesso a bons advogados e, portanto, está livre em certos momentos. E que a fiança não é para a igualdade, é como eu já falei, é para os abastardos, para aqueles que não precisam dos defensores públicos, para aqueles que nem mesmo precisam do Estado. Então todos são iguais perante a lei, desde que todos tenham 1 milhão na conta disponível.